Oi, gente, bom dia, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos estar finalizando o capítulo 9, que fala sobre o processo de colonização da América Espanhola. Na aula anterior, nós falamos sobre o processo da colonização da América Espanhola, sobre os primeiros núcleos de povoamento espanhol, sobre a administração. Nós passamos essas duas atividades, que vocês já devem ter me entregado. E agora nós vamos falar sobre esse processo de administração colonial, né, sobre esse processo de política colonial. Primeiramente, vai existir ali em 1524 o Conselho das Índias, que foi criado por Carlos V, e a ele cabia as decisões políticas em relação às colônias, nomeando vice-reis e vice-capitães gerais, que eram as autoridades militares e judiciais. Nas colônias, o poder dos adelantados foi eliminado com a formação dos vice-reinos, né? Lembram que a gente falou sobre os adelantados, nós falamos sobre eles aqui no início. E aí, quando tem os vice-reinos, o poder dos adelantados, ele é suprimido, eliminado, e após os vice-reinos vai ter os capitães gerais. Então, o processo colonial ele vai ser dividido em 4 vice-reinos: Nova Espanha, Peru, Rio da Prata e Nova Granada. E ele vai ser posteriormente redividido, surgindo as capitanias gerais, que eram áreas consideradas estratégicas ou não colonizadas. Os vice-reis, eles eram nomeados justamente por esse Conselho das Índias, e eles vão possuir poderes amplos, ou seja, vários poderes, apesar de estarem sujeitos a uma fiscalização das audiências. O que eram essas audiências? As audiências, elas eram formadas pelos ouvidores e eles possuíam uma função judiciária na América. Com o tempo, eles passaram também a ter uma função administrativa, certo? Então, é importante que vocês entendam essa parte da política colonial para que vocês entendam como que funcionava a sociedade da América Espanhola, certo? A primeira coisa que vocês precisam saber é que a sociedade ela era definida pelo seu nascimento. Então, o fato de você ter nascido e criado na Europa ou no Novo Mundo abria o caminho para uma série de privilégios, bem como também estabelecia um outro campo de restrições que ordenava a posição dos homens naquele lugar. Então, se você nascia, se você era filho de espanhóis, você tinha um certo privilégio. Se você foi nascido na América, você tinha outros privilégios. Então, tudo isso formava a sociedade da América Espanhola. Então, no topo da sociedade, como eu coloquei uma fotinha do triângulo para vocês, esse triângulo sempre representa a sociedade, existia o chapetones, que estava lá no topo da sociedade. Se ele está no topo dessa pirâmide, significa que ele tem mais privilégios. Então, os chapetones, eles eram que ocupavam as mais privilegiadas posições na sociedade hispânica, ou seja, na sociedade espanhola, e eles eram nascidos na Espanha. Então, eles representavam o interesse político e administrativo da coroa espanhola nas terras americanas. Eles nasceram na Espanha, mas vieram para cá. Então, eles faziam parte do topo da sociedade. Já os crioulos, que estão abaixo dos chapetones, eles viviam numa condição econômica abastada, podendo praticar o comércio, deter a propriedade de terras e a exploração da força de trabalho nativa e escrava. E eles tinham uma atuação política muito restrita, porque eles não nasceram na Espanha, ou seja, eles nasceram aqui na América. Abaixo deles existiam os mestiços, né, que vai compor um grau intermediário dessa hierarquia, é fruto de um envolvimento entre o europeu e o indígena.
Os mestiços viviam à margem da política colonial, sobrevivendo de expedientes variados nos espaços urbanos e rurais hispânicos, né, espanhóis. E eles poderiam trabalhar de serviços braçais, buscando, né, o artesanato ou em funções militares, ou auxiliarem na vigia dos trabalhadores nativos. É importante lembrar para vocês que nesse momento, o que é que a Espanha queria no continente americano? Eles queriam buscar, né, ouro e prata. Então, essa busca por ouro e prata, galera, vai fazer com que eles dizimem várias civilizações que moravam aqui antes da sua chegada, que são os povos indígenas. Então, eles vão dizimar essa galera que vivia aqui antes da chegada deles e vai dizimar de diversas formas. E sobre isso nós já falamos no vídeo anterior. Abaixo dos mestiços vai ter os povos indígenas, que a gente vai falar, né, explicar como que era o comportamento desses indígenas, como é que eles eram tratados. E abaixo dos indígenas vai existir escravos africanos, certo? E aí a gente vai explicar melhor sobre esses povos. E como é que funcionavam as estruturas administrativas? Como é que a administração estava estruturalmente feita na América Espanhola? Primeiro tinha o que a gente conhece como repartimento, também conhecido como mita. Ela era usualmente gerido através de um sorteio, onde os índios selecionados deveriam trabalhar compulsoriamente durante um certo tempo. Em geral, os indígenas eram submetidos à realização de tarefas desgastantes em um ambiente bastante adverso. E ao fim da jornada, os índios recebiam uma compensaçãozinha ali financeira de baixo valor. Com o passar do tempo, as populações elas começaram a ser escolhidas para esse tipo de atividade. Esse tipo de atividade passaram a receber um partido, ou seja, uma parcela dos metais preciosos recolhidos durante o tempo de serviço. Então, com o passar do tempo, esse trabalho que eles faziam, eles acabavam recebendo um partido, né, uma parte, uma parcela de metais preciosos que eles recolhiam, tá? Por isso que o nome é repartimento, porque eles recebiam uma parcelazinha ali, uma parte daquele metais preciosos. Claro que era uma partezinha assim, insignificante. E aí, galera, a falta de indígenas disponíveis para a execução das tarefas vai forçar os espanhóis a fazer uma substituição de repartimento pelo trabalho livre, tá? Então, porque não tinha os espanhóis, eles vão acabar, não tinha os indígenas para trabalhar, eles vão acabar fazendo essa substituição. Então, vai surgir a encomienda, tá? Essa encomienda significava o quê? Que poderia utilizar a mão de obra de toda uma comunidade indígena para a exploração de minérios e terras disponíveis. E, em troca, o encomendeiro, que era o administrador, ele era obrigado a oferecer a catequização de todos os indígenas e ficava sob sua responsabilidade. Gente, lembrem-se que a catequização ela é bastante violenta. Por quê? Por que ela é bastante violenta? Porque os indígenas, eles tinham uma forma de religiosidade diferente. E aí, quando os europeus chegaram nesse território, né, que eles deram o nome de América, eles fizeram esse processo de catequização de maneira forçada, violenta, retiraram até o nome e o sobrenome dos povos indígenas para colocar nome e sobrenome cristão. Então, tudo isso é feito de forma violenta, tá? Por isso que a gente falou lá no início, no outro vídeo, na verdade, sobre a aculturação. Então, esse processo de aculturação, ele é um processo violento. Além da exploração de metais, que vai caracterizar o início da montagem da colonização espanhola na América, cujos principais modelos foram o repartimento e as encomiendas, houve também uma montagem de esquema do plantation. O que é o plantation? É uma monocultura, né? Tem uma monocultura, ou seja,
vai ter um principal produto ali a ser comercializado, que no caso é uma monocultura agrícola, que vai ser feita em grandes extensões de terra, que essas extensões de terra são os latifúndios, que fica conhecido como hacienda. O trabalho compulsório, escravo e o caráter autoritário do proprietário com relação à administração da sua hacienda vai ser muito parecido com o plantation, tá? Porque o plantation é uma monocultura, tem o latifúndio e tem o trabalho escravo, tá? Aí, gente, a hacienda, ela é justamente esse latifúndio, esse trabalho escravo. Parte da exploração era voltada para o mercado interno, o que é muito diferente dos portugueses explorando o Brasil. Lembra quando a gente falou sobre colonização portuguesa na América? Os portugueses, eles colonizaram aqui o Brasil e o mercado era voltado para o mercado externo. Já a colonização da América espanhola era voltada para o mercado interno, certo? Mas havia algumas exceções, como o México e as Antilhas, que eles faziam um mercado externo. E um outro ponto diferente é que a mão de obra mais utilizada na colonização da América Espanhola vai ser a mão de obra indígena, com exceção de Cuba, que vai ter mais mão de obra negra, mas a mão de obra mais utilizada na América Espanhola vai ser a indígena, tá? Inclusive por causa que era muito difícil atravessar pelo mar e chegar na América Espanhola, os navios negreiros, né, que era onde carregavam o povo negro africano que foi retirado das suas terras. Então era muito difícil, por isso que na América Espanhola vai ter muito mais mão de obra indígena do que a mão de obra negra, diferente da América Portuguesa. Porque, por exemplo, o Brasil teve muito mais mão de obra negra do que mão de obra indígena, certo? E aí, para a aula de hoje, os exercícios vão estar no livro de história de vocês, Praticando Conhecimento, página 208 a 210. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição e até mais. Para, meu Deus, voltei.